passando algumas páginas, chegamos até o capítulo 13. Glória a Deus. Ontem eu estive participando, do encerramento da conexão Pastor Nivaldo, foi uma bênção. Por incrível que pareça, aquela casa comportou mais de 30 pessoas, 37 pessoas, tinha mais gente lá do que aqui no culto. Foi privilégio de poder lá levar a palavra, privilégio também de poder ter saboreado lá um banquete, né? Deus fez um milagre, sobrou carne. Então, mas além disso, me alegrei muito, porque é uma conexão que tem crescido. No mínimo, as pessoas têm se alimentado naquele lugar, as pessoas têm se conectado com Deus, conectado umas com as outras. Então, glorificado seja o nome do Senhor, pela vida do pastor Nivaldo, pela vida da nossa diaconisa Rose, e as famílias que lá estiveram, muito feliz. Em 2023 é enfatizar, potencializar isso, porque é o caminho, alimentar as pessoas, levar o Evangelho e multiplicar, que é o mais importante, ganhar almas. Amém. Amém. Muito feliz de poder ter recebido o convite. Glória a Deus. Quero agradecer também a presença do Eric, nosso visitante. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, queridos. Você vai ser bem à vontade. Glória a Deus. O pessoal olha para trás e nem sabe quem é. Como é que olha para trás? Sabe quem é? Pois é, não sabe. Quem sabe? Dá um tchauzinho aí para o pessoal te conhecer. Pronto. E agora tá. Esse jovem simpático aí. Glória a Deus. Nós estávamos aonde? Em Samuel. 1 Samuel 13. Glória a Deus. 1 Samuel 13, a partir do verso 8, amados. Vamos ler? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus continua nos dizendo da seguinte forma: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Repita comigo: prazo determinado. Olha para quem está do seu lado e diga: o prazo determinado. Olha para o outro lado e diga: um prazo determinado. Depois eu vou usar isso contra você. Glória a Deus. Segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: traze-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Diga: eis que chega Samuel. Eis que chega Samuel. Eis que chega Samuel. Saul lhe saiu em encontro para lhe saudar. 2 pontos. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, porque tem acento no A, circunflexo, então é Micmas, amém? E arte também é cultura, Micmas, glória a Deus. A gente fala besteira e depois se perde. E aí disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias. Diga: forçado pelas circunstâncias. Forçado. Olha para quem está do seu lado e diga: forçado pelas circunstâncias. Se você tiver paciência, dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás e diga para quem está atrás: forçado pelas circunstâncias. Meu Deus do céu. Ofereci holocaustos. 13, aqui encerra essa parte. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardar o mandamento em que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Amém? Pode se assentar, dando graças a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te damos graças pela tua palavra. Nós nos submetemos a ela, nos sujeitamos a ela, entendendo que a tua palavra ainda é suficiente, a tua palavra ainda é poderosa, ela ainda produz em nós, Pai, espírito, mas também vida. Por isso, Pai, nós rasgamos a nossa alma, nós abrimos o nosso coração, para que ela se torne como uma ferramenta chamada espada, e alcance as profundezas da nossa vida, Pai, separando juntas e medulas, produzindo em nós, meu Pai, o efeito necessário para que nós sejamos transformados. Em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos declarar como filhos, herdeiros, legítimos que somos, não aceitamos menos daquilo que o Senhor preparou para esta noite. Queremos tudo, Pai, a totalidade, Pai, a plenitude daquilo que o Senhor preparou para todos nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, noiva do Cordeiro, o tema da mensagem dessa noite é aprender com os erros. Aprender com os erros. Glória a Deus. Eu cá pensando com meus botões, ou seja, buscando, né, uma palavra em Deus, uma direção do Senhor nesta noite. E aí Deus me fez refletir em algumas coisas, e aí chegamos à mensagem. E o que Deus me fez refletir nesses dias é justamente os dias em que nós estamos vivendo, ou seja, estamos a 12 dias de encerrar mais um ano. Amém? Estamos pouco mais de uma semana de encerrarmos mais um ciclo. E aí, mal ou bem, e aí cada um vai fazer uma reflexão ou uma retrospectiva do seu ano, bem ou mal, o mais importante é que nós estamos de pé. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Se não foi um ano que você desejou, sonhou, almejou, projetou, mas contudo, o que nos enche de esperança é que nós estamos de pé, vivos em Deus, e temos nele a oportunidade, amém? A oportunidade de fazer um próximo ano totalmente diferente do que o atual. Amém? Então essa é a nossa esperança. Não há tempo de ficar lamentando aquilo que deu errado. Deu alguma coisa errada nesse ano para você? Falando nisso, deu alguma coisa errada aí? Deu brecha aí? Deu ruim alguma coisa? Porém, irmão Gustavo, não é momento para nós ficarmos aqui lamentando daquilo lá no leite que foi derramado. O que nós temos é que nos renovar nossa esperança e saber que nele nós temos totais condições de fazer um ano muito, mas muito melhor do que nós tivemos nesse presente exercício cíclico. Agora, é muito saudável e necessário que chegue uma época como essa, fazemos reflexões. É um tempo de reflexão. E quando nós fazemos esse tempo de reflexão, o que fica evidente é que ao longo desses 365 dias, eles são constituídos de erros e acertos. E aí ninguém vai fugir disso. Durante esse ciclo, esse período chamado ano de 2022, todos nós, ao fazer essa reflexão, nós vamos poder identificar erros e acertos. Amém? Você entende dessa forma? Glória a Deus. Mesmo porque nós somos falhos, mesmo porque nós erramos, nós somos limitados, até pecadores, diz a Bíblia. A Bíblia vai dizer que nós não pecamos menos do que 7 vezes ao dia.
Hoje mesmo você já pegou mais de 7. Amém? Você e eu pegamos mais de 7 vezes. Porque nós somos pecadores. Amados, nós vamos errar. Esse é o DNA do ser humano. Agora, o que Deus espera de mim e de você, diante dos nossos erros, é aprender com os erros. Aprender com os erros. Isso é sabedoria. Porque se Deus quando me formou, sabia que eu ia errar, qual é a expectativa dele em relação aos meus erros? Que eu me torne perfeito? Não há como nos tornarmos perfeitos, porque perfeito é só um, o Senhor. Em nós, em mim, não há nada de bom. Tem muita gente se pagando, cheio de ego, cheio de egocentrismo. Na verdade, nós não somos nada e não temos nada de bom. Agora, diante dos meus erros, o que Deus espera de mim? Que eu aprenda com eles. Que os meus erros me levem a uma condição de aprendizado, porque quando eu aprendo com meus erros, eu cresço, eu maturo. Quando eu aprendo com meus erros, me dá uma condição ímpar de não repeti-los, porque as circunstâncias serão as mesmas. As circunstâncias da vida, elas se repetem. Não é que não vão se repetir. Lidar com situações, ambientes, pessoas, ocasiões. As situações do mundo, elas se repetem. O que precisa mudar são as nossas atitudes, são os nossos erros que precisam ser corrigidos através desse aprendizado. Então eu acho que o que é pertinente nesse momento é nós aprendermos com os erros que cometemos nesse ano, para que não venhamos a cometê-los novamente no próximo ano. Isso cria em nós uma situação de que nós nos tornemos em homens e mulheres experimentados. E aí se nós tivermos essa condição de aprender com nossos erros, aí a Bíblia se cumpre quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os erros. Mas se eu não aprender com os meus erros, esse erro que eu não aprendi, e porque eu não aprendi, não houve maturidade, não houve crescimento, então esse erro não cooperou. Só vai se tornar repetições. Então, se você não fez, com certeza vai fazer uma introspecção, olhar para dentro de você, identificar erros, acertos, o que teve de acerto, potencialize, repita, maximize para o próximo ano. Agora, o que teve de erros, anula, não os cometa novamente. Porque fazendo assim, nós temos todas as condições de fazer um ano, tornar um ciclo muito melhor do que nós vivemos nesses dias. Falando em erros, falando de mim e de você, amados, quando nós fazemos um balanço, toda empresa faz, não é? Com um balanço, e é também importante fazermos um balanço da nossa vida espiritual, da nossa vida em Deus, enfim, da vida secular, fazer um balanço. O que fica evidenciado, e que nós, já começa aqui a pregação, porque nós já começamos a aprender com o erro, no seguinte fato: quando chega num momento como esse, o balanço não foi positivo, há uma tendência de nós transferirmos responsabilidades. Isso é uma grande mentira, um grande erro. Porque quando o balanço não é positivo, se nós não assumimos as nossas falhas, os nossos erros, não há crescimento. Se o balanço do teu ano não foi positivo e você está transferindo esse saldo negativo a alguém ou a situações, já é um grande indício que você não aprendeu nada e não quer aprender.
Porque tudo sobra na conta de Deus. Tudo que dá errado na nossa vida sobra para Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós temos decisões, a nossa vida, ela gira em torno de decisões e escolhas. E a maioria de nós tomamos decisões e escolhas erradas. E toda decisão e escolha errada, ela gera implicações. Existem consequências, e essas consequências nós atribuímos a Deus, indireta ou diretamente. Porque quando nós tomamos decisões erradas, vai vir implicações. E quando nós passamos pelas implicações, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos de congregar, nós deixamos de viver só para Deus, para o casamento, para os filhos. E a decisão errada foi sua. E a escolha errada quem fez? Você. Mas vai sobrar para quem? O cônjuge. Não foi assim desde o Éden. Deus aparece no jardim e diz: Adão, onde é que você está, Adão? Aí beleza, desenrolando o enredo. Adão, o que você fizeste? Quem mostrou para você que você estava nu, Adão? O que ele falou? Estava tão bom aqui, ele falando com Deus. Estava tão bom, né, Mário? Sem preocupação. O jardim, o Vaguinho, era realmente um paraíso. Mas a Bíblia diz que Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Mas tem uma coisa na teologia, Emerson, que eu não consigo entender. Eu não quero entrar na teologia, porque a teologia é meio complicada, né? A teologia tem umas discussões assim que não serve para nada. E se debater teologia, se fazer a mulher fosse tão bom, por que Deus fez com que o homem caísse num sono profundo? Já parou para pensar nisso, Joãozinho? É de se pensar, né? Se era algo divino, por que no sono profundo? Por que Deus não deixou nós assistir? Isso é teologia, fica para outra hora, ou para reunião de casais. Mas o fato é que Deus fez a mulher, amém? Glória a Deus. Homem, pode dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. É bom que o homem não esteja só. Porém, quando deu o brete lá no jardim, quando Adão foi questionado por Deus, o que ele falou? Foi a mulher que me deste, eu nem pedi. Olha, Adão, que mal criado, né? Eu achei que eu era grosso, mas eu achei que eu era grosso, mas quando eu vi Adão, foi a mulher que tu me deste, ou seja, eu nem pedi, e eu nem vi o Senhor botou alguma coisa naquela fruta. O Senhor botou alguma coisa naquela fruta que quando eu comi eu caí num sono. Eu caí num sono, quando eu acordei já estava ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse DNA nós carregamos desde o Éden, de transferir, colocar a culpa em pessoas. E dessa forma, amados, nós vamos nos distanciar daquilo que Deus pretende em relação aos meus erros, que é aprender com eles. Quando eu começo a aprender com meus erros, quando eu assumo, quando eu reconheço, quando eu entendo, não, eu tomei a decisão errada, a escolha errada. Não era mais simples para Deus dizer assim: Senhor, eu errei. Não é mais simples muitas vezes você, homem, ir lá para a mulher e dizer assim: mulher, eu errei. Não é simples. Remover essa cultura machista. Muito mais simples se Judas pudesse assim: Senhor, eu errei, eu estava aqui com uma motivação errada, o Senhor me perdoa. Seria tão mais simples. Mas a gente fica criando casos, a gente fica protelando, colocando, transferindo responsabilidades, e aí não há aprendizado, e se não há aprendizado, não há crescimento, não havendo crescimento, não há maturidade, e não havendo maturidade, nós estamos propensos a repetir os erros, porque errar uma coisa, todos nós vamos errar, agora repetir os erros,
Aí é tolice. É o que Samuel disse para Saul: o Senhor agiu neciamente. Repetir erros nos torna tolos. Então o que fica de aprendizado para este ano é não repetir os mesmos erros. Assumir. Olha para quem está do seu lado e me ajuda e diga: assuma os seus erros, suas decisões erradas, escolhas erradas, para depois não ter que ouvir da mulher o seguinte: eu te falei. Embora a mulher sábia nunca deveria falar isso. Quem é sábio não fala isso, mesmo que ela pense, mesmo que ela saia falando baixinho. Não te falei. O princípio da maturidade é reconhecer os erros e aprender com eles. Porque, repito, 2023 as situações vão se repetir. E o que fazer com ela? Mas a Bíblia vai dizer, talvez o personagem mais apropriado para falar desse assunto é Saul. Saul é um homem que começou muito bem. Na sua juventude ele foi... É claro que o povo começou a clamar por um rei. Deus não gostou muito disso. Samuel também não ficou muito agradado disso, porque era como se o povo não confiasse em Samuel, não confiasse em Deus. Mas tudo bem, Deus ele atendeu o pedido do povo e levantou Saul através do sumiço da jumenta. Mas ele começou bem. Ele começou obedecendo a Deus, ele começou sendo um homem temente, um homem que dependia do Senhor. Tudo que Deus colocava na mão dele, ele tinha cautela, era um homem prudente, era um homem que buscava a direção do Senhor. E essa condição que Saul teve no seu início, do seu reinado, lhe fez até um certo ponto um bom rei. Porém, como todo homem e toda mulher que ao longo da sua caminhada se perde, porque isso não é uma particularidade de uns ou outros, nós somos propensos a isso, a nos perder ao longo do caminho. Começar bem na nossa fé, na caminhada cristã, começar bem, fervorosos, avivados, obedientes, dependentes do Senhor, e muitos, infelizmente, se perdem ao longo do caminho. E Saul é o retrato do homem que se perdeu ao longo do caminho. Mas nós podemos, olha só, nós podemos aprender muito com os erros de Saul. Nós temos a condição hoje de aprender muito com o erro desse homem, para que nós não venhamos cometê-los. Porque o erro de Saul, já vou te adiantar, o erro de Saul fez com que ele perdesse tudo que Deus havia colocado na sua mão. Não é apenas um erro, não é apenas dizer falhei, não é apenas dizer eu errei, é que aquilo que Deus colocou na mão de Saul, por causa dos seus erros, decorrentes erros, fez com que ele perdesse. E esse é o risco que nós corremos. O que Deus colocou nas nossas mãos? O que Deus tem confiado em nossas mãos? O que Deus tem confiado nas nossas mãos? Aquilo que Ele confiou sobre a nossa responsabilidade. Ou seja, nós corremos um sério risco de perder tais coisas mediante aos nossos erros. E aí, sabe o que eu digo que só para Deus? A gente poderia dizer: será que Deus não errou levantar Saul como rei? Será que Deus não errou ter levantado ele como rei? Será que, olha só, Jesus ele orou uma madrugada inteira, chegou no dia de manhã, outro dia de manhã ele escolheu os 12, e no meio dos 12 estava Judas. Será que Jesus não errou? Será que ele orou certinho? Será que ele ouviu Deus mesmo? E aí acontece isso na vida, no ministério. O pastor ora, Deus dá uma direção, e aí Deus unge pessoas, levanta pessoas, e aí a pessoa se perde no meio do caminho. A pessoa vai dizer: acho que o pastor estava na carne, ou o pastor usou o coração.
Porque como é que o pastor levantou aquela pessoa? Já se perguntou isso? Será que Deus errou em ter levantado Saul? Será que o pastor errou em ungir? Nenhuma coisa nem outra. O grande problema é aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus entrega em nossas mãos. É o que você faz com uma unção que está sobre a vida, o dom que Deus colocou, a aptidão que Deus te deu, a qualidade. É o que nós fazemos com aquilo que Deus nos entrega. Então não é que Deus errou. Deus não errou em levantar ninguém, em confiar em ninguém. Na verdade é aquilo. É por isso que nós temos que entender e aprender com os erros o que nós fazemos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Deus colocou na minha mão o ministério, agora o que eu vou fazer com o ministério já não cabe mais a Ele. Quem está comigo? Esse dom, essa qualidade Ele colocou na sua vida. Agora o que você vai fazer? Tem um monte de cantor gospel de modinha que nem sabe se quer Deus ou não. Uma hora adora Deus, daqui a pouco já adora o mundo, daqui a pouco adora o mundo, adora a Deus. O problema não é Deus que deu o talento, é o problema que você faz com aquilo que Ele confiou sobre você. O problema não é o casamento, é o que você faz com o casamento. O casamento não é falido, o casamento não é mentira do mundo, o casamento é o maior projeto de Deus. Por que não dá certo? Porque daí eu e você colocamos a nossa mão. É o que nós fazemos com o casamento, é o que nós fazemos com os filhos, é o que nós fazemos com a empresa, é o que nós fazemos com a sociedade, é o que nós fazemos onde colocamos os pés. Então Deus não errou. É o que você tem feito com aquilo que Deus colocou na tua mão. E aí, beleza, vamos lá, precisa andar. Saul era rei, Samuel o profeta da vez. E aí, nós lemos, nós enfatizamos a expressão que a Bíblia vai dizer. Samuel, ele dá uma direção para ele: olha, eu vou ficar 7 dias, enquanto eu não voltar, fica aí quietinho, seu rei. Fica aí quietinho. Aí, por causa das circunstâncias, por causa da pressão, os inimigos estavam chegando perto, cada vez mais perto. Passava um dia e nada de Samuel voltar. Passava outro dia e nada de Samuel voltar. Já estava dando prazo, era 7 dias. E os filisteus apertando Saul. E os soldados que estavam com ele, a Bíblia diz que já estavam se dispersando. Imagina, o rei não fazia nada. O profeta também não profetizava, porque estava não sei aonde. Aí fica, olha só o rei, Saul. Ele olha ao redor, seus soldados começam para casa, começa em outro para casa, começa em outro para casa. E aí, para piorar a situação, os inimigos estavam cada vez mais perto, mais volumosos, mais numerosos. Aí, motivado por pressão, pelas circunstâncias que ele faz, ele foi sacrificado. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, que quando ele estava sacrificando, chegou Samuel na hora. Deus é tão bom que nada ficou oculto. Deus é tão maravilhoso que quando Saul está sacrificando a Deus para dizer: Senhor, eu estou sacrificando aqui, manda um socorro, faz alguma coisa. Quem é que chega? O profeta Samuel dizendo: meu Deus, o que você fez, Saul? Aí o que ele falou? O que ele falou? Por causa das circunstâncias, por causa das pressões da vida, por causa dos momentos de aperto, por causa de sentimentos, por causa de ocasiões. Saul, ele quebrou um princípio, porque ele mesmo sendo rei, ele não poderia sacrificar. Quem sacrifica é sacerdote. Então cada um ser guardado. Mas glória a Deus que Deus me deu essa palavra, porque eu estava louco para falar disso. Juntou a fome. Glória a Deus que Deus me deu essa oportunidade.
Porque como a gente se engana nisso aqui, irmão? Como o crente se engana aqui? E além de se enganar, o crente, além de se enganar nisso aqui, ele acha que não vai dar nada. Ele é rei. Será que Deus vai se incomodar? Será que Deus vai achar ruim de eu, rei? Deus está vendo, Ele sabe. Eu estava cercado por filisteus, os meus soldados já estavam indo embora. Deus sabia que já tinha dado prazo. Ele tinha muitos argumentos. Mas Deus trabalha com argumento? Tu acha que convence? Tu acha que nós convencemos Deus com nossos argumentos? Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele ou para ela: você pensa que você convence a Deus com os seus argumentos? Convence, Maria Bárbara. Ele tinha muitos argumentos. Estou sendo cercado, estou pressionado, e agora Samuel não vem. Deus poderia olhar para mim assim: não, verdade, né, cara? Samuel não voltou, né? Verdade, né? Você está cercado, verdade, né? Os teus soldados foram embora. Mas Deus não quer saber. Deus não quer saber de argumentos. Deus quer saber de princípios. O princípio é: o sacerdote sacrifica e o rei governa. Então cada um na sua. Mas o que acontece? Por causa das circunstâncias nós quebramos princípios. E quando nós quebramos princípios, nós estamos correndo o risco de perder aquilo que Deus colocou na nossa mão. Você está entendendo a seriedade disso? A gravidade disso? Não te mete, Samuel, isso é coisa para sacerdote. Mas a gente, além de quebrar princípios, por quê? Porque daí a gente vai com aquele sentimento: não, eu estou pressionado, não, as circunstâncias estão me pressionando. Esse dia eu estava ministrando com um casal. Daí o marido disse assim, que é muito comum. Agora nem sei se foi o marido ou a mulher, agora já me deu. Mas alguém falou assim, o que é muito comum: o marido que não exerce o sacerdócio, o marido que não governa a casa, a mulher diz assim: meu marido é, como diz o Paulo Duarte, é um banana. É o Paulo Duarte que fala, embora eu também concorde. Mas todo casamento em que o marido ele não governa a casa, ele não exerce o governo de Deus sobre a liderança da casa, daí a mulher se sente pressionada: meu marido não resolve as coisas, então quando eu vou lá, bota a calça. E vou eu resolver, e daí quem vai resolver? Quem vai tomar as regras? Não acontece muito isso? Não é assim? Não é bem assim? É bem assim, não é? O marido não faz, o marido não tem atitude, ele não é sacerdote, ele não é cabeça, ele não é líder, a mulher tem que ser. Aí se Deus agisse assim, nessa forma de pensar do homem e da mulher, ou segundo Saul, Deus poderia dizer: é verdade, eu vou deixar, porque o homem não toma rédea, então deixa a mulher. Você pensa que Deus deixa? Deus condena, Deus abomina, porque é queda de princípio. O homem é o sacerdote, a mulher a adjutora, a auxiliadora. Então cada um no seu quadrado. A mulher não é o cabeça, e nem pode ser. Isso é princípio. Então, mas daí a mulher usa o quê? O que Saul está usando? Circunstâncias. Ah, Deus, tu sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa lá em casa? Meu marido não se mexe? Pensa que vai enganar Deus. E Saul estava tentando enganar Deus, e assim: Senhor, as circunstâncias, amado, as circunstâncias muitas vezes fazem com que você quebrando os princípios de Deus, princípios espirituais. E quando nós quebramos os princípios, nós estamos correndo o risco de perder o casamento, porque agora ela é a cabeça e ele o cabeção. Então, bem direitinho, Saul fala com essas palavras: as circunstâncias me impressionaram, mas eu preciso crer em Deus. Eu creio em Deus. Se o cara não assume o papel dele, seja lá que cargas dá, e ela vai dizer: Senhor, o Senhor colocou ele sobre a minha vida, ele é o cabeça, ele é a autoridade aqui, ele é o sacerdote, eu vou aqui ficar na minha, eu vou ser auxiliadora.
Deus vai te honrar, porque ali é princípio. Ou se eu não crer que Deus vai me honrar, Ana Paula, de eu viver o princípio, o meu papel, amado, então nós temos que enrolar a bandeira e ir para casa. Se eu não crer que se Saul dissesse assim, Deus, ó, eu estou com uma vontade louca de sacrificar, mas eu não posso, porque Samuel, você acha que Deus não daria um livramento para Saul? Você está pensando aí? Ou está viajando? Está pensando ou está viajando? Se Saul dissesse assim, Senhor, olha só, eu estou ficando cercado, o prazo já deu, os meus soldados estão indo embora, e aquele que tem competência para sacrificar não está aqui. Você acha que Deus não daria livramento para Saul? Eu creio que Deus daria um livramento para Saul. Por quê? Porque Deus ele trabalha com princípios. Amém? Amém. Deus ele trabalha com princípios. Então, amado, não te mete onde você não é chamado. Respeita essa linha, embora tênue. Respeita essa linha. Não quebre princípio, porque além de nós quebrarmos muitos princípios, a gente ainda pensa que não vai dar nada. Deu muita coisa para esse homem. Você pode achar exagero, mas deu muita coisa para esse homem quando se quebrou o princípio. E ele foi muito infeliz, e para nós feliz, quando ele disse por causa das circunstâncias. As circunstâncias, elas vão separar grupos de pessoas. É por causa das circunstâncias nós ou dependemos de Deus ou nós começamos a agir por nós mesmos. Ah, meu marido não se mexe, ele não governa, ele não imprime o seu sacerdócio, então eu vou fazer. É onde cai a casa, porque ali é a queda de princípio. Aí sabe por que as coisas começam a dar tudo errado? Porque é uma inversão de papéis, é uma inversão de valores, e Deus colocou todo mundo no seu lugarzinho. Deus fez tudo equilibrado. Deus não errou no seu projeto. O problema é que quando nós não funcionamos é quando nós mudamos o padrão de Deus. Então repita comigo, eu preciso obedecer e respeitar os princípios que foram estabelecidos por Deus. É isso. E como nós erramos. E aí Samuel disse o seguinte: o que tu foi fazer? Saul, o que você foi fazer? Sabe o que ele fala no final? Deus iria confirmar o teu governo, o teu reinado. Se você não tivesse cometido tal atitude, Deus haveria de confirmar o seu reinado. Sabe o que Samuel está dizendo? Por causa dessa queda de princípio, Deus está tirando aquilo que Ele colocou na sua mão. Tudo por causa de um erro. Tudo por causa das circunstâncias. Tudo por causa da pressão. Amado, agir por pressão, agir por sentimento, na maioria das vezes dá ruim. Quando nós desobedecemos ou passamos por cima dos princípios estabelecidos por Deus. Mas vamos seguir, tem muito mais erro aqui. Isso aqui é só um. Dá tempo de eu falar mais um ou dois, vamos lá. Então, 1 Samuel ainda, 15, vamos ler. Primeiro Samuel 15, verso 13. Amém? Amém? Verso 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Andando um pouquinho na história, verso 9, ganhando um pouquinho de tempo, verso 9, a Bíblia continua dizendo o seguinte: aleluias. Saul e o povo pouparam
cordeiros o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível, toda coisa vil e desprezível destruíram. Amém? Toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha só. Então a direção de Deus aqui é muito clara. A direção de Deus é muito clara. Olha, eu vou entregar os amalequitas nas tuas mãos. Então você vai lá e acabar com tudo. Mata homem, mata mulher, mata criança, mata boi. Não deixa nada. Então a direção de Deus era muito clara. Esse homem tinha uma direção. Então ele vai para a terra dos amalequitas e a Bíblia diz que ele poupa o rei Agag e ele começa ali a separar coisas. O que a Bíblia está dizendo, o que era bom ele não levou, o que era ruim ele exterminou. Coisa vil, desprezível, que não tinha valor de nada, não servia para nada, ele acabou. E o boi gordo, a ovelha gorda, aquilo que era valioso, ele poupou. E aí mais uma continha para Saul, mais uma para a conta de Saul. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Esse erro, ele é muito possível de ser cometido, porque existe uma cultura religiosa e emotiva de que se nós aplicarmos 50, 70, 90% da direção, Deus está satisfeito e nós estamos obedecendo a Deus. O ser humano, por incrível que pareça, ele se engana achando que, cumprindo de toda a direção que Deus dá, apenas uma parte está agradando a Deus e está fazendo um favor para Deus. A direção é clara, Deus. Acaba com tudo, não deixa nada. Que dificuldade que tem nisso? Quando Deus diz o seguinte: Naamã, é 7 mergulhos, 7, você entendeu? 7, mas nós achamos que dando 5 está bom. Quando tem uma direção, não, a convocação é 30 dias, não, a oração é 12. Amados, a direção é direção, é do começo ao fim. É igual tratamento. O médico vai lá, quanto tratamento com amoxicilina, quantos dias isso? De 14 a 21. Geralmente é isso, não é? Mas você pensa que o ser humano faz de 14 a 21. Quando ele dá uma melhoradinha, acabou a amoxicilina. Já nem toma mais, ele dá uma melhorada. Isso é uma praga que nós temos que eliminar dentro de nós. Achar que fazendo 90% da direção, nós estamos obedecendo a Deus. E foi o que aconteceu com esse homem chamado Saul. Quando ele viu Agag, o que é que ele pensou? Opa, diplomacia, politicamente correto, eu posso precisar dele, a pessoa importante, o rei dos filisteus, Agag, poupou Agag. Aí quando ele começou a olhar, nossa, aquelas ovelhas, pensa numas ovelhas, pensa numas costelas de ovelha. Quando ele começou a olhar aqueles boi, ele disse acabar com isso, ele poupou o que era bom. Olha só, poupar o que é bom, o Evangelho, é conveniência, não é obediência. Querer só o filho, o lado bom do Evangelho, isso não é sacrifício, isso não é obediência, isso é conveniência. Para ele foi conveniente poupar Agag, levar os animais bons, e aquilo que era desprezível e vil, ele aniquilou. Que sacrifício teve nisso? Aí vem Samuel de novo. Saul, o que tu fez agora, Saul? Sabe quando o pai está repreendendo o filho? Quando a professora manda chamar o pai, o que ele fez de novo? Imagina Samuel. Aí vem o bilhetinho, né? O bilhetinho do professor, o menino, pai que apareceu na escola. O que tu fez de novo, filho? Agora eu imagino Samuel, o pai dele, o pai da fé, o pai espiritual.
Saul, o que tu fez de novo, Saul? Será que não vai aprender nunca, Saul? O que nos falta acontecer, amados, para que nós aprendamos de uma vez por todas? Direção dada tem que ser direção obedecida. Se ele mandou andar 80 milhas, é 80 milhas. Se ele mandou dar 7 voltas em torno de Jericó, é 7 voltas. A direção é completa, é total. Se tem que acabar com os amalequitas, mata a carne também, mata animal gordo. E a gente pensa que está abafando, sabe por quê? Eu não tenho tempo, mas está na Bíblia. Aí Samuel foi perguntar: o que tu fez agora, Samuel? Sabe o que ele disse? Olha só como nós somos. Olha só como você é. Sabe o que ele foi falar para Deus? Desculpa, sabe o que ele foi falar para Samuel? Sabe o que tu fez agora, Samuel? Não, sabe o que é, Samuel? Eu até vejo um crente assim: não, sabe o que é, Samuel? É que quando eu olhei aqueles animais, eu guardei para dar para Deus. Eu vou oferecer ao Senhor. Quando eu vi aquelas ovelhas, aqueles animais, eu pensei: Deus vai se agradar. Aí vem a frase famosa, né? Será que Deus se agrada, tem prazer em sacrifício ou obedecer melhor? Daí vem a frase famosa. Mas sabe o que Saul e Samuel estão nos dizendo nesses dias? Que além de nós não obedecermos às direções que Deus nos dá, porque esse homem começou com essa, sabe por quê? Sabe por que ele começou correto, Michele? Porque no início da vida dele, da caminhada com Deus, tudo ele consultava a Deus, ele caminhava debaixo da direção de Deus, e nós somos assim. Lá no começo, quando nós fomos apaixonados por Cristo, quando nós conhecemos Deus, essa nova vida, a gente faz exatamente como Deus nos orientou, mas quando a nossa vida já vai dando uma melhorada, quando o rio já está fluindo no seu fluxo normal, aí a gente começa já, a direção que era 100, já cai para 70, para 80, e o pior de tudo, a gente coloca o nome de Deus no meio, dizendo que é para Deus. Além de não obedecer a Deus, ele vai dizer: não, eu separei esses bois, essas ovelhas, esses animais, o Senhor, eu achei que o Senhor ia se agradar. Aí Samuel vai dizer: tá, mas Deus quer o quê? Deus quer o quê? A tua obediência e o teu sacrifício. E é nisso que nós precisamos melhorar urgentemente. Além de nós falharmos nas direções que Deus tem nos dado, nós ainda colocamos o nome do Senhor no meio, que é para Deus. Amado, nem tudo que tu diz que é para Deus é de Deus e Ele se agrada. Nem tudo que nós falamos não é para Deus. Não, estou fazendo para Deus. Sabe quando a gente fala assim: não, estou fazendo para Deus? Nem tudo é para Ele, nem tudo Ele te pediu, nem tudo agrada a Ele. Saul também usou o nome de Deus. Não, esse boizinho aqui é para Ele. Será que aquilo que nós falamos que é para Deus, será que aquilo que nós atribuímos a Deus, será que Deus nos pediu mesmo? Será que está agradando a Deus isso, amados? Samuel e outro, cara, Deus não pediu nada disso, Ele não falou para aniquilar, aniquila. Amados, nós erramos porque nós não obedecemos às direções que Deus nos dá. Nós pecamos porque nós não consultamos, e quando consultamos, simplesmente não fazemos. Eu acho engraçado o ser humano. O ser humano consulta, olha só, Samuel começou bem. Deus, e agora? Como é que eu faço aqui? Não, filho, faz assim. Não, Deus, então tá. Fazia bucha, dava certo. Aí no final, sabe o que ele fez? Começou a consultar necromantes. Começou a consultar feiticeiras. É claro que um homem e uma mulher que não está debaixo da direção de Deus vai começar a ouvir vozes. Ou ele vive na direção de Deus, ou ele vive na direção do mundo, daquilo que ele acha, enfim, influência de pessoas. Começou a consultar. Olha só, um homem que foi levantado por Deus, rei, ungido, que tudo
Aí estava lá, consultando o morto, para dar direção para Saul. Então, amados, sabe o que nós precisamos aprender diante dos nossos erros? Primeiro, não quebrar princípios. Segundo, a direção que Deus te dá, faz até o fim. Se Ele disse, acaba com Agag, não poupe Agag, mas só que nós somos convenientes, nós somos diplomatas, nós queremos ser politicamente corretos, e aí a gente começa a poupar Agag. Mas aí é Natal, né? Se eu falar algumas coisas, a família vai ficar brava, vou estragar o Natal da família. A gente é assim, né? Eu fui num programa de TV dessa semana, e a mulher me deixou uma saia, porque eu estava ao vivo. Essa é uma situação constrangedora. E daí ela começou a cantar aquelas músicas bem chatas. Você gravava? Não, beleza, deixa eu. Não, beleza, meu Deus, vai. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Beleza, eu fui aí num lugar um dia desses. Depois edita, irmã Bárbara. Eu fui num lugar um dia desses aí. Beleza, e aí tem música ao vivo. Eu fui num ambiente aí, tem música ao vivo. Daí essa pessoa que estava fazendo a música ao vivo começou a cantar lá uma música, enfim. Você que é mais antigo aí, você deve lembrar Raul Seixas, enfim, essa velha guarda aí. E aí daí ela virou para mim e disse, é do teu tempo, tu gostava, tu curtia, e começou a dar uma lista. Não, eu disse não, daí eu tentei, saia justa, né, velho, estava ao vivo, para não ser, para poupar Agag, para não matar Agag ao vivo, para não matar o Agag eu disse, não é do meu tempo. Então do teu tempo é região urbana. Eu disse, não, ainda não. E ela foi começando a dar uma lista, eu disse, vamos mudar de assunto. Eu não quero pegar outra, mas disse, não curto, já faz parte do meu passado hoje. Mas a gente não quer magoar as pessoas. A gente quer ser politicamente correto e não dá, irmãozinho. Ou você é politicamente correto, ou você é biblicamente correto. Não tem como. Ou você mata a Gabi. Aí Deus me deu até uma luz, pastor. No próximo, o senhor vai comigo. O senhor leva o violão, canta umas canções, pronto. Não, sério mesmo. Sério mesmo. O cara me convidou agora para falar de outras coisas, enfim, o senhor vai comigo. Pronto, acabou. Acabou com a Agag. Em nome de Jesus. Amém. Então, entenda uma coisa, presta atenção. Às vezes nós pisamos em ovos algumas pessoas e a gente erra com Deus. A gente não quer magoar, né? A gente anda todo cauteloso. E Deus disse, não mata Agag. Não acaba com tudo. É claro que eu não estou dizendo para você acabar com o Natal de ninguém. Mas assim, aquilo que você crê e pronto. Se você não crê no Papai Noel, não crê e pronto. Não é verdade? Se você não crê na árvore ali, vem aqui que Papai Noel vai te dar. Entendeu? Então, a direção de Deus é a direção de Deus. Então, nós devemos muitas vezes magoar a Deus, constranger Deus, não obedecer a direção de Deus, para ser politicamente correto. Não é uma verdade? Mas nós estamos aqui para aprender com nossas vidas. E hoje aprendendo com Saul. Mas vamos lá, finalizando, glória a Deus. Ainda no 15, andando um pouquinho na história, e quem começou com essa história foi a Marilene, né? Foi a Marilene ou foi a Sharon? Foi uma das duas que me botaram nesse cerco aí de Jericó. Mas amém. Amém. Próxima vez o Agag não vai sair vivo. O Agag não vai sair vivo de lá. Glória a Deus. Eu falei o quê? 15.
O 12, né? 12. Vamos lá, leia o 12. Vamos lá, meu tempo está acabando. Versículo 12, 15 e 12. Madrugou Samuel para encorajar Saul pela manhã, anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Então, primeira coisa, ele quebra princípio. Segundo, ele é politicamente correto. E agora, diante dessa lambança toda que ele faz, ele vai para o Monte Carmelo. Sabe o que ele faz? Um monumento endereçado a quem? A ele. Então agora, se já não bastasse tudo que ele aprontou, agora ele está edificando um monumento em nome de quem? Do próprio Saul. Aquilo que no início era tudo para a glória de Deus, agora já o que está pegando é as coisas dele. Quando ele estava ali certinho, fazendo as coisas para Deus, temente a Deus, dependendo de Deus, era tudo para a glória de Deus. Agora já não. Agora é o Saul. Porque olha só na cabeça dele. Ele foi lá, Deus deu uma direção. Olha o engano, né? Deus deu uma direção, ele matou tudo, matou o que era vil, o que era desprezível, guardou aquelas coisinhas achando que era para Deus, que Deus ia. Agora, nossa, né? Deus se alegrou com ele, tocou o coração de Deus. Aí ele foi fazer uma festinha no Monte Carmelo. E aí ele edifica um altar, não em nome do Senhor, ele edifica um altar, um monumento para si. A Bíblia diz um monumento para si. Repita comigo: monumento para si. Esse é o grande cuidado que nós temos que ter quando nós começamos a levantar monumentos para si. Eu ouvi uma ministração esses dias, não sei se foi na minha van, não sei que plataforma foi, que o ministrante estava falando sobre sensualidade. E o que é sensualidade? Atrair a atenção para si. Isso é sensualidade. Ok? Então, quando eu entendo o original da palavra sensualidade, que é atrair a atenção para si, sensualidade não é simplesmente ou tão somente vestir uma roupa vulgar, ou uma atitude vulgar, ou gestos vulgares. Toda motivação, toda ação que tem como motivação atrair a atenção para si é sensualidade. E a sensualidade, você já sabe o que Deus pensa. Quando vai entender aí, quando o Saul sobe o Carmelo e ele edifica um monumento para si, ele está ali o quê? Sensualizando. A gente pensa que sensualizando é só com caras e bocas, roupas. Quando você edifica algo, atraindo a atenção para si, você está sensualizando. E aquilo que nós fazemos? E aquilo que nós fazemos está apontando para Cristo ou apontando para nós mesmos? O que você faz aponta para Ele? O que você edifica aponta para Ele? O que você está construindo aponta para Ele? Aquilo que você quer buscar para 2023 aponta para Ele? Seu projeto de vida aponta para Ele ou para si mesmo? Porque o que aponta para você é sensualidade. Quando nós estamos aqui ministrando, com o microfone, adorando, no teatro, servindo a Deus, apontando para Ele ou atraindo a atenção para você? Quando você diz assim: o pastor passou por mim, nem me olhou. Você quer o quê? Atrair a atenção para você. Nem apertou minha mão hoje. A irmã passou por mim, nem me deu oi. Já não ia com a cara dela mesmo. Automaticamente a gente quer atrair a atenção para nós. E aí, toda vez que nós fizemos algo com essa motivação de atrair algo para nós, isso é sensualidade.
Você pode estar, deixa eu te dizer aí, mulher, homem, você pode estar bem comportadinho, roupa de crente, batom de crente, cabelo de crente, mas se a tua motivação for atrair a atenção para você, você está sensualizando. Sabe o que Saul estava fazendo lá no monte? Sensualizando. E sabe quem chega na hora? Você não vai saber quem chegou na hora lá, né? Você sabe quem chegou na hora? Samuel, irmão. Saul. Eu imagino Samuel, é a vida do líder. Saul, o que tu fez agora, Saul? O que tu fez dessa vez, Saul? Estava sensualizando. Primeiro, ele quebra o princípio. Segundo, Deus dá uma direção, ele simplesmente faz pela metade. Terceiro, ele começou certo, sabe por quê? Porque tudo era para a glória de Deus. Porque quando ele começou no reinado dele, ele se diminuía e Cristo crescia. Só que quando a gente começa a crescer demais, aí quem aparece não é mais Cristo, é o pastor, é o líder do ministério de louvor, é a irmã que canta, que fala em língua, a irmã que solta a profecia. Aí já começa a cobrar, ou seja, está sensualizando, está atraindo as atenções para você. Para encerrar, glória a Deus, 12, né? Então, na continuidade do 13 aqui, olha só: veio pois Samuel a Saul e disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido pois das ovelhas é esse nos meus ouvidos, e mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque e do cedro, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E respondeu-lhe Saul: fala. E aí Deus dá o veredito, né, através de Saul. E o veredito é através de Samuel, melhor dizendo. E o veredito é 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para ti, para que não sejas rei. Então vamos lá. Se o que Deus quer para mim, para você, o que Ele quer de mim e de você é que nós aprendamos com nossos erros, para que não venhamos cometê-los mais no próximo ano, e com isso correr risco de perder tudo que Ele colocou nas nossas mãos. Tudo começa com uma queda de princípio. As circunstâncias nos apertando, as pressões da vida, sentimentos, fazem-nos quebrar princípios. Segundo ponto, nós nos enganamos achando que estamos obedecendo a Deus, cumprindo parte, diga comigo, parte. Cumprindo, obedecendo partes das direções que Ele tem nos dado. Terceiro ponto, por consequência, chega uma hora na vida de um homem e da mulher que tudo era para Deus, tudo era para o louvor dele, tudo que ele fazia era para glorificar o nome do Senhor. Agora não, agora é glória dele, agora a glória é para ele. Que palavra, que culto, né? que ministração, que revelação. E por último, a Bíblia vai dizer que nesse pacote veio uma sentença de Deus através do profeta: Deus está te rejeitando, e hoje Ele tira o reinado que Ele colocou na sua mão. Olha a gravidade disso. Deus o rejeitou, porque primeiro Ele quebrou o princípio, e a gente pensa que não dá nada quebrar o princípio. Se meteu onde a gente não foi chamado. Ele começou quebrando princípios. Ele começou, olha só, o que ele cometeu, nós cometemos toda hora. O que esse homem fez, nós fazemos toda hora, todo momento. Quebramos princípios. Depois de quebrar princípios, sabe o que a gente faz? Deus dá uma direção. Sabe o que a gente faz? Simplesmente não faz. E ora a Deus, né? Vou orar, porque Deus vai falar comigo.
não é assim. Eu vou fazer campanha, Deus vai falar comigo. E Deus fala, mas simplesmente fala e não passa mais do que isso. Ele fala e nós simplesmente não fazemos. E aí, pastor, eu preciso falar contigo, preciso de uma direção. Quem já falou isso? 3, 4, tá bom. 4 pessoas. 5, que bom. 5. Pastor, eu preciso falar contigo, preciso de uma direção. E a gente vai em Deus e dá uma direção. Sabe o que a pessoa faz? Nada. E aí as pessoas pensam que uma direção que Deus dá, e ela simplesmente não fazendo, simplesmente vai ficar assim. Ele também achou, simplesmente só quebrou o princípio. Por quê? Porque estava pressionado por causa das circunstâncias. Segundo ponto, Deus disse: olha, acaba com tudo, não deixa nada. Simplesmente não fez. Aí sabe quem resultou isso? Deus o rejeitou. A gente pensa que não vai dar nada, né? Quebra princípio hoje, quebra amanhã. Simplesmente não obedeço. Deus falou: ó, vai e faz. Vai lá, pede perdão, te concilia, te arrepende, ó, caminha por aqui. A gente simplesmente não faz. Sabe o que aconteceu com ele? Deus o rejeitou. E Samuel foi bem claro: cara, se tu não tivesse feito isso, Deus confirmaria o teu reinado. Sabe por que tem coisas que Deus rejeita? Porque nós quebramos esses alicerces que fazem com que os projetos de Deus sejam executados na nossa vida. Por último, é algo que mexe muito com o meu coração quando eu chego aqui, mas é bíblico e é necessário. Ainda no 15, agora 26, aqui eu encerro. Aqui eu encerro a mensagem. Presta atenção. Meu coração muito apertado. Não de terminar aqui, mas do que aconteceu. Do que aconteceu na Bíblia. 26, vamos ler, para nós ir embora. 26, a Bíblia vai dizer o seguinte: 25, para assim ser mais completo. Agora, pois, aí depois dele ouvir, né, da boca de Samuel que ele foi rejeitado, aí acho que agora ele vai aprender, né? Você tem esperança que ele vai aprender? Não, agora ele vai aprender. Depois de tudo isso, não é assim que a gente cria expectativa com o filho, conosco. Não, agora ele aprendeu, não é assim. Você também é assim, eu sou assim. Não, agora vai aprender. Será que ele aprendeu? Não, agora ele vai aprender. Não, agora vai. Depois disso tudo, não, agora vai. Olha para quem está do lado. Diga, agora vai. Não, agora ele vai aprender. Agora vai. Depois de tudo que aconteceu, não, agora ele vai aprender. Vai aprender, vai. Vamos torcer? Vamos torcer para ele aprender? Vai aprender. Vai, agora tem 5. Agora, pois, te rogo, perdoa-me, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei, eu não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel, olha só, virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto e esse rasgou. Olha só como chega a situação de um homem. Ele está dizendo assim: ó, vamos comigo, tu me ungiu, nós temos uma história junto, tu és o meu compadre, a gente tem história, a gente sonhou junto, a gente se alegrou junto, choramos junto, volta comigo, me perdoa. E Samuel disse: olha só, Samuel deixa o coração de lado, Samuel ele deixa o sentimento de lado. Escute bem, presta atenção. Vai chegar momentos, Luciano, que nós temos que deixar o coração de lado, irmãos.
vai chegar um momento que nós temos que deixar a história e o sentimento de lado. Porque se Samuel, Vaguinho, se tivesse usado o coração e o sentimento, ele teria continuado caminhando com Saul. Sabe o que ele está dizendo, Joãozinho? Que nós, muitas vezes, nós temos que deixar o sentimento, o coração e a razão de lado. Porque muitas vezes a gente usa o coração. Eu usei muitas vezes o coração. E prejudiquei muito aquilo que Deus me falou para fazer. Eu tinha uma direção de Deus. Mas por eu, muitas vezes, usar o coração e a história. E a história. Acho que eu estava conversando com o Maicon, com a Denise no retiro sobre isso. Muitas vezes o pastor diz assim, cara, não sai, não é momento, me ajuda. E a gente sempre pensava no pastor, cara, vamos ajudar o pastor. Pensando na história, no que ele fez por mim. Só que tem uma hora que nós temos que deixar a história de lado, o sentimento, o coração. E aí a Bíblia diz que Samuel diz assim, eu não vou mais contigo. Tu está fora da direção de Deus. Eu te amo, nós temos uma história, eu vou continuar orando por ti, conta comigo, mas caminhar não dá mais. E aí a Bíblia diz que ele se vira, Vaguinho. Quando ele está se virando, olha só um homem desesperado. Ele cai nas vestes de Samuel e rasga as vestes. Eu pensei que ele ia aprender depois dessa. Olha só, ele rasgou as vestes. O que ele vai dizer aqui o seguinte, E segurou pela orla do manto, 27. E esse se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é o melhor do que tu, se referindo a Davi. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. 30, presta atenção, no 30. Então disse Saul, pequei, honre, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Cara, não aprendeu nada, meu Deus do céu, ele não entendeu nada, ele não entendeu. Depois disso ele não entendeu. Você acredita nisso? Você acredita, Nazaré? Ele não entendeu nada e não aprendeu. Ele está dizendo o seguinte, Williams, volta comigo, por causa dos anciãos, para eles não me interpretar mal, o que eles vão dizer de mim? Não aprendeu nada, não entendeu nada. Ele não estava dizendo, não, vamos caminhar comigo, me ajuda, ora por mim. Ele estava dizendo, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Pelos anciãos, olha só, o cara não entendeu nada e não aprendeu nada. E nós somos assim, incrível, que a vida de Saul é a minha história. A gente erra, toma lambada, se decepciona, se frustra e não aprende. Não vem comigo, Samuel, só para eles verem que tu está do meu lado, para eles acharem que eu ainda sou rei, que Deus ainda está me aprovando. Olha só, preocupado com a sua popularidade, preocupado com o que as pessoas vão achar dele. Nós chegamos aqui num ponto muito importante. Enquanto não cair a ficha dos nossos erros, enquanto nossos erros não trouxer peso, enquanto nossos erros não causar dor, constrangimento, não haverá transformação, não haverá conserto. Eu estava quase me compadecendo dele, mas quando ele diz, não, vem comigo por causa dos anciãos, por eles veem que tu está do meu lado, olha só, por eles veem que tu está do meu lado. Eu vivi isso. Fiquei muito tempo por causa da necessidade, não, a igreja precisa de mim. Não, meu pastor, história, a gente usava o coração. Mas o que Deus falou comigo? A direção. Sabe por que isso mexe comigo? Porque Samuel, Emerson, Samuel foi o cara que ungiu Saul. Você acha que foi fácil, dona Bia? Samuel falou assim, cara, te amo, eu vou sempre orar por ti, mas eu não tenho como caminhar com você. Isso foi duro para ele. Foi duro, foi rasgar a alma. Eu me imagino nele. Rasgou a alma, não foi uma atitude fácil, Edilane, mas foi necessário. Ele disse, cara, tu rejeitou Deus, tu não está mais, tu está fora da direção de Deus, tu está fora do princípio.
Me perdoe, mas eu tenho que deixar o coração de lado. Mas aí a gente volta aonde? Ser politicamente correto. Não, imagina, eu vou magoar Saul e elogiei ele. É o que eu falo muitas vezes para você. Use essa intimidade que vocês têm um com o outro, uma com a outra. E se tiver dizer assim, cara, tu tá errado, irmão. Ô irmão, tu tá errado? Desse jeito eu vou caminhar contigo. Ó, conta comigo, vamos tomar um café junto. Eu vou orar por ti, mas não conta comigo. Samuel, ele teve essa atitude. Porque ele entendeu que ele precisava, acima de tudo, estar debaixo da direção do Pai. Isso mexe muito comigo. Um pedido de um homem que tinha história, fazia parte, comungavam juntos, sonhavam juntos. Porque no começo do reinado de Saul era assim, Cris. Eles sonhavam juntos. Um chamava de pai, outro de filho. Dizia, eu te amo, Samuel. Não, eu te amo, Saul. Olha que legal, Deus me usou para te ungir. Tanta história, mas chegou uma hora que a história acabou. O que prevalece é a direção de Deus. O que prevalece é o que Deus quer. E nós agimos assim frequentemente. Eu tenho falado muito com a Simone. Simone guarda o coração. Simone se decepciona muito. Simone se abala muito. Sabe por que? História. Muito tempo junto. De viver a vida da pessoa, se colocar na vida da pessoa. Tempo de oração, tempo de mesa, tempo de chorar junto, de se alegrar junto. A maioria de vocês tem história comigo. A Michelle e o Cris viram meu filho nascer, eu vi a Rafa nascer. Como a maioria de vocês tem uma história comigo. Mas se vocês separar o que é história, o que é emoção, do que é espiritual, Vaguinho, seja minha mãe. Mas não temos que separar o que é de Deus, o que é espiritual, o que é reino, do emocional. Embora difícil. Aqui já saíram pessoas que eu amava, mas que um dia também me amou, mas não me ama mais. Que perdeu o princípio, perdeu o propósito, já não sonha mais como eu sonho. Então vai chegar um momento que vai dizer, eu não estou mais do teu lado. Continuo te amando, conta comigo. Porque nós temos que ser assim, ter o amor no coração do Pai, mas caminhada, sonhar junto, abrir o coração, servir o mesmo reino, não dá mais. Porque você já perdeu o propósito. Você já perdeu o propósito. E aí, Samuel, ele prova que o próprio Samuel estava certo, porque ele disse o seguinte: vai comigo para eles verem que tu está do meu lado. Então Saul não queria Samuel pela história, né, Michele? É por uma necessidade, só para provar para o povo. Então não tinha mais amor, não tinha mais cumplicidade, não tinha mais acordo. Como dois vão andar juntos não tem acordo? Não tinha mais acordo, porque Samuel queria o seguinte: as pessoas viverem do teu lado. Isso mexe muito comigo. Olha onde começou isso tudo. Quebrar princípio, ser politicamente correto, né? Ter cuidado para não falar as pessoas, para não magoar as pessoas, que é que eles vão achar que eu estou indo para a igreja, que agora eu não quero mais isso. Não faz parte mais da minha vida, né? Aquele estudo de pornografia que vem para os homens, né? Geralmente, aquelas piadas imoral, né? Em festas de Natal agora, né? Agora sai de tudo. Essa semana e a semana que vem, o que vai sair nessas confraternizações aí, o que mais, cara, eu tenho e me dá mais 5 minutos, eu tenho mais 5 minutos. Amados, olha só, a gente vai para as famílias, a gente celebra o Natal, o Ano Novo, mas tudo daqui a pouco está ali falando do pastor. Cara, esquece a gente. Pode ver, o assunto que mais dá na roda da família é o pastor. E aí veja lá, quando fala assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai chegar no dinheiro. Todo ano assim. Está indo lá na igreja, dá dinheiro do pastor. Cara, só tomou uma cerveja já pronto, já toca no assunto. Fala de qualquer coisa, mas não fala da igreja. Não toca nem na igreja para não dar margem de erro, nem para cima nem para baixo. Porque eu sei que a maioria não tem coisa assim, não. A gente não quer estragar o Natal, né? É a pessoa, aquele peru em cima da mesa, aquele baita peru olhando para nós. E a gente dizer, não, meu senhor, isso está errado.
o senhor está errado. Então a gente vai quebrando princípio, a gente vai assim pisando em... porque a gente não quer magoar as pessoas. Mas Samuel, ele foi muito verdadeiro. Saul, não dá mais. Então, amados, nós temos muita coisa para aprender com esse homem. Esse homem foi rejeitado por Deus. Mas existe, além de ser rejeitado por Deus, aquilo que Deus colocou. Faça assim com a palma da mão, por gentileza, me ajude. Abra a mão como se estivesse recebendo algo do Senhor. Olha com a palma da sua mão. Olha ali, com a visão profética. O que você está vendo aí? Sabe o que eu estou vendo aí? O que Deus colocou na tua mão? O que Deus colocou na tua mão, pai? Entendeu, Deus? O que Deus colocou na tua mão? Deus colocou na tua mão esposa, filho, ministério, dons. Isso que Deus colocou na tua mão e confiou na tua mão, nós temos que agarrar com toda a nossa força, o nosso entendimento, porque se nós agimos como Saul, olha para mim, porque se nós começarmos a agir como Saul, é o fim de todos. E por isso que hoje eu tenho um pensamento. Diante desses homens, eu tenho uma vantagem muito larga, muito vasta, porque eu tenho como aprender com eles a não cometer o que eles cometeram. O erro de Saul, hoje eu tenho uma condição nessa noite de 18 de dezembro. Hoje Deus me dá uma condição, Carlos Kleber, de Jesus, de não cometer os mesmos erros de Saul e os acertos dele enfatizar. Eles já não, Jackson, eles não tiveram a mesma condição. Ou tinham, né? Porque era só consultar Deus, era só dizer Deus, e aí? Mas de todo modo, isso é muito importante para o resto da nossa caminhada. Ele perdeu o reinado, ele foi rejeitado por Deus. Tudo começa com uma queda de princípio, tudo começa quando a gente obedecia 100, agora já está 90, 70. Deus deu uma direção, a gente simplesmente não faz. Deus dá uma direção, nós simplesmente não fazemos. E vai chegar uma hora, na vida de Saul, que Deus disse: eu já te rejeitei, já não conto mais contigo. Então não perca, amado, presta atenção. De tanta profundidade que tem isso aqui, de aprender com Deus, de nos tornar pessoas mais maduras, de fazer com que nós tenhamos um ano melhor, ainda resguardar aquilo que Deus tem colocado em nós, sobre nós. Ninguém perde um casamento da noite para o dia. Ninguém perde o respeito do filho da noite para o dia. Ninguém perde o ministério da noite para o dia. É processo, vai quebrando um princípio aqui, um princípiozinho ali, daqui a pouco o gaguezinho a gente dá uma amenizada no gague. Amado, tudo tem um começo. Ninguém dorme cheio da unção, profetizando e acorda desviado. Ninguém vai dormir cheio, convicto, cheio de fé, fervoroso, e vai acordar apóstata. Tudo tem um começo, de uma forma sutil, sagaz. Quebra princípio, não obedece, e no final a palavra é: Deus te rejeitou. Quero terminar como eu comecei. Se o teu ano foi bom ou ruim, Deus não tem nada a ver com isso. Nossas escolhas e decisões, nossos erros. Agora, o que me enche de esperança, que se eu for um pouquinho inteligente, é só não cometê-los mais, aprender com os erros. É o que o Pai espera de mim. O que o Pai espera de mim, de você, é isso, que nós aprendamos com os erros que nós cometemos durante esse ano. E só assim nós teremos a certeza de fazer um ano novo. Um ano novo. Glória a Deus. Se coloque de pé.